Pior do que viver na prática do pecado é orgulhar-se de praticar aquele pecado. E nesse mês agora de junho, nós estamos vendo aí nas redes sociais, na internet, no mundo inteiro, que as pessoas estão comemorando o mês do orgulho LGBT. E nós precisamos compreender algo muito sério. Nós precisamos entender que a questão homossexual é tratado na Bíblia como pecado. A Bíblia vai tratar a questão da homossexualidade como pecado. Por isso, nós não tratamos homossexualidade como algo que a pessoa precisa ser curada. Não, não tem nada disso, como algo que se fosse, não, isso aqui a pessoa precisa de passar por um tratamento médico e tal. Homossexualidade é pecado, assim como vários outros tipos de pecados que a Bíblia condena. A Bíblia condena a homossexualidade, condena a mentira, condena o adultério, condena a fornicação, condena vários tipos de pecado, e dentre estes pecados está também a homossexualidade. E por mais que as pessoas tentem dizer que não é pecado, e tentem impor sobre nós que é uma questão cultural, que é uma questão da época e tudo mais, nós não vamos encontrar nenhum texto bíblico que valide, que autorize um homem a ter relacionamento com outro homem ou uma mulher com outra mulher. A Bíblia não autoriza o relacionamento homossexual, e é muito claro a Bíblia ao nos dizer isso. E o que é pecado? Pecado é o descumprimento de uma ordem expressa de Deus. A palavra de Deus é muito clara ao nos trazer ordens expressas quanto à vontade de Deus para as nossas vidas, e toda vez que eu descumpro a vontade de Deus, eu estou pecando, eu estou descumprindo a lei de Deus, eu estou cometendo um ato que eu estou cometendo uma analogia muito boa, é um crime diante de Deus, e eu estou pecando contra Deus, eu estou cometendo um pecado. Todas as vezes que eu descumpro a vontade de Deus, todas as vezes que eu desobedeço a lei de Deus, os mandamentos de Deus, então eu estou pecando. Agora vamos ver o que a Bíblia diz acerca da questão homossexual. Porque, lembra do que eu disse aqui agora? Toda vez que você descumpre uma ordem bíblica, você descumpre a vontade de Deus, uma determinação de Deus na sua palavra, nós estamos pecando. Então quando nós afirmamos que a homossexualidade é um pecado, é porque a Bíblia nos afirma isso. Olha só o que a Bíblia nos diz. A primeira coisa que nós precisamos entender é que em Gênesis capítulo 2, versículo 24, Deus disse o seguinte: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Quando Deus cria homem e mulher, Deus estabelece que o relacionamento que haveria, o relacionamento afetivo que deveria haver, deveria ser apenas entre homem e mulher. O homem deixaria seu pai e a sua mãe e uniria-se então à sua mulher, e ambos então se tornariam uma só carne. A Bíblia não nos dá nenhum texto bíblico, não nos dá nenhuma autorização para que haja união entre dois homens e entre duas mulheres, ou que a Bíblia fale, ou qualquer outro tipo de união aí que as pessoas possam estar inventando hoje aí. Ou seja, a união que a Bíblia fala que deve haver entre homem e mulher apenas e somente assim. Mas isso é coisa do Antigo Testamento. Sim, no Antigo Testamento fala mesmo. Olha o que diz Levítico 18, 22. Não se deite com um homem como quem se deita com uma mulher. É repugnante. Deus condenou a homossexualidade desde o Antigo Testamento, e lá em Levítico, o livro da lei, a Bíblia fala que era algo repugnante diante do Senhor, o fato de um homem se deitar com outro homem, ou aqui nós podemos entender claramente também, uma mulher se deitar com outra mulher, é pecado. A lei do Senhor diz isso para nós. Deus, quando ele cria homem e mulher, ele fala que é para unir homem e mulher apenas. Depois nós vamos ver a própria lei do Senhor condenando o fato de haver a relação homoafetiva, homem com homem, mulher com mulher. Agora, nós vamos ver, as pessoas gostam muito de dizer assim, mas no Novo Testamento não tem nada que fala a respeito. Vamos ver o que a Bíblia nos diz no Novo Testamento. 1 Coríntios, primeira carta de Coríntios, capítulo 6, verso 9 a 11, diz assim, vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino dos céus? Perversos. As pessoas que praticam esses pecados que nós vamos passar a tratar aqui, a Bíblia chama eles de perversos. E aí diz, não se deixem enganar. Nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. A Bíblia está nos trazendo aqui uma lista de pecados de pessoas que são condenadas por Deus e que não herdarão o reino dos céus, mas segundo as Escrituras, serão lançados no lago de fogo e serão condenados por uma vida eterna de sofrimento. E quando nós pregamos e falamos com relação à homossexualidade, e nós pregamos contra a questão homossexual, nós estamos fazendo isso do mesmo modo que nós pregamos contra o adultério, pregamos contra a mentira, pregamos contra os atos imorais, contra a idolatria, contra a questão da avareza. Tudo isso é um pecado que a Bíblia traz para nós, e a homossexualidade é um pecado condenada na Bíblia. A homossexualidade está aqui na Bíblia de forma clara, no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Então, quando a pessoa ela envereda pela prática homossexual, essa pessoa está descumprindo o mandamento de Deus, está descumprindo a vontade de Deus, está descumprindo ordens expressas do Senhor, e logo ela então está pecando. Logo, a homossexualidade não é uma questão de saúde pública, ou de seja lá o que for. A homossexualidade é uma questão de pecado, é uma questão para ser tratada à luz das Escrituras, quer você goste, quer você não goste. E deixa eu só dizer um negócio aqui, a Constituição me garante o direito de expressar a minha fé, e isso aqui é expressão de fé, sim, porque a Bíblia diz isso, eu creio na palavra de Deus, e ninguém tem o direito de me tolir o direito de falar a verdade e dispor aquilo que eu creio. Se você deseja viver na prática homossexual, isso é uma questão sua. Assim como quem quiser viver na prática do roubo, da mentira, da bebida, faça o que quiser da sua vida, mas eu tenho o direito de te dizer que isso é pecado, e isso é condenado na Bíblia. A prática homossexual é algo condenado na Bíblia. E quando nós temos aí um mês onde se comemora, onde se diz que há o orgulho LGBT, o orgulho pela prática homossexual, isso ofende grandemente o nosso Deus, porque além das pessoas estarem vivendo na prática do pecado, elas ainda estão se orgulhando e gritando aos quatro ventos que elas se orgulham de viver na prática do
pecado. E nós não podemos, enquanto cristãos, nos calarmos por medo desse tipo de situação e por medo de represálias que muitas vezes nós temos sofrido. Já existe uma perseguição velada contra os cristãos por causa da questão homossexual no Brasil. E nós precisamos, sim, nos posicionar com relação a isso. Você quer viver na prática homossexual? A vida é sua. Mas eu te digo, arrependa-se do seu pecado. E quando eu digo isso, eu digo em amor. Eu digo mostrando nas Escrituras. No Novo Testamento nós vemos a Bíblia falando de forma clara que é um pecado e nós precisamos abandonar todos esses pecados aqui, porque aqueles que não abandonarem, eles não entrarão no reino dos céus. Se você conhece a Deus, se você afirma que crê em Deus, arrependa-se dos seus pecados. E aí algumas pessoas vão dizer assim, mas eu nasci assim, eu não consigo mudar. Deixa eu dizer uma coisa, quando você diz isso, você está apenas afirmando o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que existe algo que nós chamamos na teologia de pecado original. Todos nós nascemos pecadores. Todos nós. O que diferencia o homossexual do ladrão, do mentiroso, do idólatra, é que o homossexual ele se inclina mais para esse pecado, o idólatra se inclina mais para a idolatria, o mentiroso se inclina mais para o pecado da mentira, há apenas uma inclinação maior, mas todos nascem pecadores diante do Senhor e todos necessitam arrepender-se dos seus pecados. O mentiroso precisa arrepender-se dos seus pecados, senão ele não herdará o reino dos céus. O adúltero precisa se arrepender, o idólatra precisa se arrepender, os ladrões precisam se arrepender, os avarentos precisam se arrepender, os homossexuais precisam se arrepender e voltar-se para o Senhor. Todos nós, eu preciso me arrepender dos meus pecados e me voltar para Cristo em arrependimento, para que então eu possa herdar o reino dos céus. E vocês precisam entender isso. Não adianta. Talvez a pessoa diga assim, mas eu nasci assim, eu tenho essa inclinação. O hétero também tem inclinações para as mulheres. E ele vai desejar a mulher, ou a mulher que é hétero, ela vai desejar outros homens. E nem por isso nós temos o direito de dar vazão e sair ficando com qualquer mulher e com todas as mulheres, a mulher que quiser o dia todo. Nós precisamos reprimir esses desejos que existem em nós. A Bíblia diz que nós somos sim tentados todos os dias, mas nós não podemos dar vazão à tentação. O fato de você ser tentado para a questão homossexual não é uma desculpa para que você possa se tornar um homossexual e viver na prática da homossexualidade. É necessário que você se coloque diante de Deus, arrependa-se do seu pecado e volte-se para o Senhor para que então venha a herdar o reino dos céus. Ou então, segundo as Escrituras, a verdade é simples. Olha o que o texto de 1 Coríntios diz para nós. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino dos céus? A Bíblia chama de perversos quem pratica esses pecados. E eu vou encerrar esse vídeo lendo novamente todo esse versículo aqui, todo o 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10, para que vocês entendam. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, não se deixem enganar. As pessoas ficam aí dizendo, não é pecado, Deus nos ama, enviou seu Filho na cruz para morrer por nós, mas o Senhor, Ele exige que nós nos arrependamos pelos nossos pecados. Nós precisamos entender, e Ele diz para nós quais são os nossos pecados. Olha aqui, nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros, herdarão o reino de Deus. Não se deixe enganar por falácias, não se deixe enganar por movimentos aí. A palavra de Deus é muito clara ao dizer, abandone o seu pecado, abandone a prática homossexual. E por que eu estou frisando nisso daqui? Porque está sendo comemorado aí o mês do orgulho LGBT, do orgulho homossexual. Não viva na prática desse pecado e muito menos, não se orgulhe de viver na prática de um pecado tão terrível como a Bíblia diz aqui. E quando eu digo terrível, eu não estou dizendo que ele é maior ou menor do que todos esses outros. E está vendo que ele está sendo colocado aqui entre os imorais, idólatras, avarentos, ladrões, todos esses tipos de pecados aqui? A homossexualidade tem que ser tratada como um pecado como todos os outros, e simples assim. Assim como o ladrão, assim como o adúltero, assim como o idólatra precisa arrepender-se, o homossexual precisa arrepender-se na mesma proporção e voltar-se para o Senhor em arrependimento. É possível isso? Completamente possível. Então volte-se para o Senhor. Não olhe para mim com um olhar de ódio, porque eu não estou falando isso aqui com ódio para você. Se você se encaixa dentro de algum desses pecados, e aqui eu abro o leque para todos esses pecados, arrependa-se hoje e volte-se para o Senhor. Clame a Deus para que a graça de Deus te alcance, você se lance diante do Senhor em arrependimento e volte-se para Deus, para que você um dia esteja no reino dos céus, pois se não houver arrependimento, o que te aguarda é a condenação eterna. Arrependa-se de todos os seus pecados, arrependa-se do pecado da homossexualidade, não orgulhe-se do pecado, mas arrependa-se do seu pecado.